estou aqui para trazer para vocês mais uma indicação de leitura de um livro super relevante que trata acerca de um evento histórico muito triste, porém pouco conhecido, principalmente aqui no Ocidente, que foi o Holodomor. Holodomor, que significa morte pela fome e que é conhecido hoje como o Holocausto Esquecido, né, que foi o genocídio promovido por Stalin na Ucrânia, né, quando ele, com a União Soviética, né, começou um processo forçado de coletivização. Lá, na realidade, teve início desde 1917, né, com a Revolução Comunista na Rússia, mas aqueles países que foram sendo anexados, né, passaram também a ter o dever de entregar os seus bens ao Estado, né, uma real coletivização, e todos quantos foram taxados como kulaks, em ucraniano kurkuls, que eram os grandes proprietários de terra, foram exterminados sumariamente como sendo inimigos do povo, né, porque eram considerados como pessoas favorecidas pelo antigo regime, né, regime czarista, enfim. E os pequenos proprietários, eles passaram a ser forçados a integralizar a chamada fazenda coletiva, né, onde eles iam trabalhar de sol a sol, e ainda que eles tivessem uma única vaca, um único porco, uma pequena propriedade agrícola da qual obtivesse tão somente o seu sustento, ainda assim teria que participar da coletivização de Stalin, né? Uma vez que o governo comunista foi extremamente burocrático, né? Com essa ideia de alcançar uma equalização de todo o povo, né? O que aconteceu na realidade foi um nivelamento por baixo, mas especificamente em relação à Ucrânia, né, o que ocorreu foi um genocídio, a intenção premeditada de exterminar da face da terra todo o povo daquele país, né? Inclusive porque, embora alguns historiadores, algumas pessoas de viés socialista aqui no Brasil tentem dizer que isso ocorreu por causa da grande resistência do nacionalismo ucraniano, né, porque eles não queriam entregar seus bens, porque eles não queriam, né, não consentiam com a coletivização, então Stalin se viu forçado a fazer isso, mas não é verdade, porque em 1929 foi que se iniciou de forma, né, mais ferrenha, já que Stalin chegou ao poder em 1928, e de forma mais efetiva se iniciou a coletivização na Ucrânia, né? E em 1932, quando veio a Grande Fome, já não havia nenhuma resistência a vencer, né? E a gente está falando aqui de pessoas que não se opuseram ao regime comunista, pessoas pobres, pessoas que saíram de suas casas, iam trabalhar na fazenda coletiva de sol a sol e recebiam uma pequena ração, né, para o seu dia inteiro, que não era o bastante sequer para que se sustentassem de pé. Idosos e crianças não recebiam essa ração, então eram deixados à míngua para morrer, a não ser que os seus parentes se compadecessem, e foi isso que aconteceu, né? Muitos daqueles cujos pais foram levados para a Sibéria, para trabalhos forçados, ficaram sozinhos com as suas mães, né, em casa, e às vezes a mãe grávida ou enferma não podia trabalhar na fazenda coletiva. Essas crianças automaticamente se tornavam, né, pedintes na rua, se entregavam à mendicância, não havia outra possibilidade. As pessoas da vila, porque eles realmente tinham essa ideia de comunidade, de apoio, enfim, ajudavam até certo ponto. Mas quando chegou a Grande Fome, em 1932, que apesar de uma boa coleta, eles não tiveram acesso ao mínimo para sobreviver, então não tinha mais o que fazer. Foi quando mães começaram, né, a comer os seus próprios filhos, né, pessoas passaram a vilipendiar cadáveres, né, abrir túmulos para tirar qualquer coisa, né, de valor que houvesse. Isso numa população que era eminentemente religiosa, né, porque os ucranianos, eles são católicos ortodoxos. Inclusive esse crime, né, de violar túmulos, ele não era
de nenhuma forma reprimido pela União Soviética, uma vez que eles consideravam, né, um enterro digno algo relativo à religião, e a religião como sendo considerada o ópio do povo também era algo a ser totalmente suprimido. Então, o que ocorreu foi de fato, né, uma tentativa de exterminar o povo, né, da Ucrânia. Então, eu vou trazer para vocês, né, o apanhado que eu fiz aqui da obra, porque são muitas histórias, assim, cada uma mais chocante, mais triste do que a outra. E segundo as palavras do autor, que é em português, né, Mirondoló, não sei se tem outra pronúncia, que foi uma pessoa que conseguiu escapar daquela situação por causa do início da Segunda Guerra, e ele diz inclusive que os terrores que ele viu na Segunda Guerra, né, pessoas morrendo ao lado dele, as formas tão cruentas de morte, enfim, em nada podiam se comparar com aquilo que ele vivenciou na vila, né? Então, como ele foi preso pelo exército alemão e aqueles que fossem presos eram considerados pela União Soviética como desertores, ele não pôde sequer voltar para a terra dele, e foi assim que ele conseguiu fugir depois para os Estados Unidos, né? E nesse país que até hoje é tido pelos socialistas como um grande imperialista, né, que mata milhões, né, por um capitalismo opressor, né, pela cultura de mercado livre, né, que às vezes, né, subjuga pequenos negociantes e que impõe um modo de viver banal, né, extremamente consumista, né? Mas veja, imagina a opressão do consumismo, é você se sentir oprimido, você se sentir mal, porque como diria, né, a escola de Frankfurt, você tem que estar no mercado de extremo consumo, então se torna uma pessoa fútil, né? Então, se é essa a opressão do capitalismo, digamos que ele é preferível a um socialismo que tira de você o direito de ter uma saca de grãos, né, dentro da sua casa, como é o caso que a gente vai ver, inclusive, pela forma como até as crianças eram arregimentadas pelo Partido Comunista, e uma delas denunciou seu pai, não sabendo talvez as consequências disso, denunciou seu pai por ter um saco de batatas dentro de casa, e o seu pai foi morto, considerado inimigo do povo, porque não tinha feito a entrega daquele saco de batatas, né?